A paz do Senhor Jesus, mais um passo a passo na fé com você. Hoje nós vamos meditar em algo que Deus tem colocado no meu coração sobre queremos ouvir a voz de Deus, se ela é de Deus, profetas, profecias, e nós vamos desenrolar uma conversa ao decorrer desse vídeo. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós queremos ser direcionados a Ele porque vivemos em um mundo cheio de assolações, de dificuldades, mas muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança em boca de homens. Procuramos homens para que falem e queremos ouvir a voz de Deus através deles. Quando a gente não entende o que é ouvir a voz de Deus, a gente quer ser visto pelo homem, né? Sentar na primeira fileira da igreja quando há um profeta de Deus, quando há um pregador que se diz profeta do Senhor, que vai profetizar sobre a vida dos irmãos, tenta ser visto por aquela pessoa. Mas você já parou para analisar que o que adianta ser visto pelo homem? Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Quando Deus quiser falar com você, você pode estar lá no último banco, de cabeça baixa. Você pode estar no banheiro da igreja. Você pode estar escondidos aos olhos humanos, aos olhos do pregador, da pregadora, do profeta. Você pode estar escondido em meio à multidão. Quando Deus quiser falar com você, Ele te encontra. Certa vez eu estava vivendo um momento difícil na minha vida. Eu lembro claramente que eu dobrei os meus joelhos no sofá da minha sala. E eu estava orando com Deus e eu falei, Deus, será que eu estou surda espiritualmente? Porque eu não estou conseguindo ouvir a sua voz. Mas, se o Senhor estiver falando comigo e eu não estou escutando, eu não estou vendo, eu não estou conseguindo escutar, então que o Senhor fale de uma forma que eu te entenda, que eu te escute. Porque a minha necessidade agora é grande. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da minha luta. E eu estava num desespero falando com Deus. E para com Deus, não precisa ter orações tão elaboradas. Não, Ele é seu amigo. Ele está ali te escutando. E eu falei com Deus, então fale comigo de um jeito que eu te escute. E naquele exato momento tocou no meu celular. Eu levantei, fui atender. E quando eu atendi o celular, no outro lado da linha estava uma mulher. Que eu não sei o nome dela, não sei quem era, não sei de onde ela é, não a conheço, nunca a vi. Mas ela falou assim pra mim, ela deu um bom dia, muito agradável, bom dia, tudo bem com você? Eu posso ler uma palavra da Bíblia contigo? Eu falei, pode. Ela falou, você tem uma Bíblia para você pegar em mãos, para você acompanhar? Abre em tal livro, tal capítulo e tal versículo que eu vou ler para você. Ela falou, eu vou esperar você abrir, quando você abrir, eu vou ler. Eu falei, já abri. E ela leu para mim. O versículo ao qual ela leu era exatamente aquilo que eu necessitava escutar de Deus. Era a resposta da minha oração. Era a resposta da assolação que eu estava passando. Do problema ao qual eu estava enfrentando. No momento em que ela terminou de ler, ela me deu um bom dia novamente e desligou o celular. Então eu entendi que Deus me achou naquele momento. Deus me encontrou. Deus falou comigo de uma forma que eu ia entender que Ele estava me ouvindo e estava me respondendo. Nós não precisamos muitas vezes ser vistos por homens. Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Porque talvez você pode até chamar a atenção de profeta, a atenção do pregador na igreja, ou em qualquer lugar que você esteja. E se ele profetizar para a sua vida de uma forma que não venha de Deus aquela palavra, ela não vai fazer nada na sua vida. Ela não vai transformar, ela não vai mudar aquilo que você está vivendo. Mas quando a profecia, quando a voz vem do Senhor, ela nos transforma, ela muda a gente. Então nós não precisamos ficar correndo atrás de profetas. Muitas vezes tem pessoas que dizem, vamos lá naquela igreja, porque lá tem um profeta que revela até teu CPF, o nome dos teus antepassados. Eu tenho para te dizer que até o diabo sabe, até o inimigo das nossas almas sabe o nome dos nossos antepassados. Ele sabe o número do nosso CPF RG, ele sabe o número do nosso celular, ele sabe qual o tamanho da nossa roupa. Ele nos estuda. Ele é aquele aluno aplicado, que ele vem de geração em geração nos estudando.
para ver aonde ele pode nos derrubar. O passado ele sabe, o presente ele sabe. O que o inimigo não sabe é o nosso futuro. Então, por isso que a Bíblia diz, analise a profecia. Nós não podemos analisar a vida do profeta, mas analisar a profecia nós podemos. E para ver se uma profecia ela vem de Deus verdadeiramente, é só ver se ela vai se cumprir. Se ela se cumprir, então veio de Deus para as nossas vidas. Uma vez eu estava na igreja e na hora da oração, a pregadora pregou, profetizou para muitos que estavam ali, ela chegou até mim e ela começou a profetizar. Mas, enquanto ela profetizava, eu estava analisando a profecia. Porque a Bíblia nos dá direito a isso. E ela falou que Deus estaria mudando, né? No meu casamento, Deus estaria transformando, ajustando, arrumando. E eu estava olhando bem sério para ela, porque eu dentro de mim estava falando, meu Deus, o meu casamento está bem, o meu casamento está bom, o meu casamento está uma bênção de Deus, graças a Deus, por que mudar? Então eu entendi que não vinha de Deus, mas sim da boca do profeta, do coração do profeta. E quando ela viu que eu estava analisando e pensando e olhando sério para ela, ela falou, mas não conte nada para ninguém. Nós podemos sim ver quando vem de Deus. Deus fala de várias maneiras ao nosso coração. Deus usa profetas, sim. Deus usa verdadeiros profetas, mulheres, homens de Deus. Graças a Deus que Deus usa a boca de homens. Ele se revela a homens, a nós, como sendo simples seres humanos. Deus, ele mora dentro de nós, através do seu Espírito Santo, ele revela para as nossas vidas, para nós edificarmos a vida das pessoas, ou sermos edificados por elas. Nós não devemos estar correndo atrás de quem profetiza, porque quando Deus, ele quer falar conosco, ele dá um jeito. Eu já escutei a voz de Deus em sonho, a voz de Deus em sonho. Eu já vi Deus falar comigo através da natureza, que foi maravilhoso, foi lindo. Eu já vi Deus falar como aquilo que eu citei agora há pouco no telefone de alguém que eu não conheço, não sei quem é. Deus já usou profetas, sim. Deus usa várias maneiras. A Bíblia vai nos dizer que Deus, com seus olhos, ele anda sobre a terra para ver se encontra um coração reto e íntegro, para mostrar o seu poder. Os poderes dele, aquilo que ele quer nos apresentar, aquilo que ele quer que nós façamos, ter intimidade conosco, podemos ser usados por Deus. Então ele te encontra, é só nós termos ouvidos sensíveis, pedir a Deus para ouvir a voz dele. Deus usa os pequenos, às vezes uma criança, Deus usa um irmão simples da igreja, que não tem cargo, que não tem status nenhum, Deus usa ele também, porque o que Deus se interessa é um coração íntegro, para se revelar, para falar através da boca dele. Então, que nós venhamos cuidar muito a quem estamos procurando. Claro que podemos procurar irmãos, pastores, profetas de Deus para nos dar muitas vezes conselhos. Precisamos de conselhos, um direcionamento de como proceder. Talvez não estamos sabendo lidar com aquela situação. Existem homens e mulheres de Deus. E se Deus quiser, ele vai se revelar a você. Ele vai te dar direcionamento. O que nós precisamos é chamar a atenção de Deus. Não adianta chamar a atenção de homens, se nós não conseguimos chamar a atenção de Deus. Então, todas as vezes que eu estou na igreja, assim, que eu estou em qualquer lugar dentro da minha casa, eu falo, Deus, eu preciso hoje que o Senhor olhe para mim. Eu preciso que a minha oração suba ao trono da graça do Senhor, o seu trono, e que o meu nome seja cogitado aí no céu. Estou precisando de respostas. E muitas das vezes fui respondida por Deus. Sabe? Aquela sensação de você saber que Deus Todo-Poderoso parou para falar comigo, para falar com você muitas vezes. Nosso nome é cogitado no céu. Então nós não precisamos chamar a atenção de homens, nós não precisamos buscar bocas de homens, nós não precisamos buscar recursos humanos. Se Deus quiser falar conosco, ele nos encontra. Ele manda alguém na tua casa para falar com você. Ele manda alguém no banco do ônibus. Ele fala com você. Chame a atenção dele. E você vai ver Deus se revelando a você de formas inimagináveis. Mas existe também a carga sobre a vida do profeta. A Bíblia vai dizer, ai daquele que falar o que eu não mandei falar. E este ai é em tom de condenação. Este ai
É uma responsabilidade que você vai ter que arcar daquilo que você está fazendo que Deus não te mandou. Porque muitas das vezes existem pessoas que elas são usadas sim por Deus, elas são boca de Deus, mas muitas vezes aquilo sobe a cabeça de uma tal maneira que quando, vamos dizer assim, Deus não os usa, eles querem usar a Deus. Por quê? Porque querem manter os seus egos, seus status de profeta. Não, aquela pessoa espera que eu profetize sobre a vida dela. Mas você tem responsabilidade de falar aquilo que Deus manda. Porque se você não fizer desta forma, haverá uma grande consequência sobre sua vida. Quando você fala algo que vem de Deus, você não precisa ter culpa nenhuma. Mas agora, quando você fala algo que não vem do Senhor, quando você tenta revelar, tenta profetizar coisas que vêm de si mesmo, do seu coração, que é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Aquilo que vem de nós mesmos. Você está mexendo com pessoas, com sentimentos. Você pode direcionar esta pessoa a viver aquilo que Deus não quer para a vida dela. Então que nós venhamos ter muito cuidado, tanto em procurar alguém para profetizar, procurar olhos humanos que nos vejam, bocas humanas que falem conosco, e tanto aquela responsabilidade daquele que fala. Esses dias uma irmã entrou em contato comigo e falou: pastor, eu quero que você ore por mim e eu quero que você me revele se eu tô grávida ou não, porque fulano não acredita que eu tô grávida. Falei: amadinha do céu, posso até orar por você. Se Deus, por um acaso, quiser falar, ele vai falar. Se Deus não quiser falar, eu não vou falar nada. Porque você pode resolver isso com um teste de farmácia. Você pode resolver este assunto com um exame de sangue ou uma ultrassom. Existem coisas que nós não precisamos. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte. Muitas das vezes a gente quer ouvir direcionamento de Deus para tudo. A Bíblia vai dizer que Ele não vai direcionar a nossa vida em palavras sempre. A Bíblia vai dizer que Ele vai direcionar os nossos passos. Então que nós venhamos entender que existe um Deus. A Bíblia vai dizer que trabalha para dar o fim que nós desejamos. Alegria, paz, o prazer, viver bem, estar feliz. Que nós devemos só ser íntegros. Estar na vontade de Deus, estar no seu comando. Obedecer aquilo que a palavra de Deus fala. Que nós venhamos chamar a atenção do Senhor de verdade. E que nós venhamos entender que Ele quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros servos, que querem ouvir a voz dEle. Verdadeiros profetas, que querem falar aquilo que vem dEle. Nós estamos vivendo num tempo de banalização com o Evangelho. Nós estamos vivendo num tempo onde tudo se revela. As pessoas vão na igreja para ser revelada a sua vida, para buscar alguma coisa. Chame a atenção do Senhor para você ver. E você chamando a atenção dele é ter um coração aquebrantado. É orar de verdade. É se lançar a boca no pó muitas vezes. Não é de qualquer jeito que nós chamamos a atenção do Senhor. Muitas vezes, aqueles que querem buscar profecias feitas de bocas que não é verdadeiras, que não vêm de Deus, e são muitas vezes enganados. É aquele que não quer pagar o preço da oração. É aquele que não quer pagar o preço de ter intimidade com Deus. Pagar preço de tempo de joelho. Aí se torna fácil. Mas é tão gratificante quando você ouve a voz de Deus. Quando você aprende a ter intimidade com Ele. E não precisa bocas falarem. Mas aqui dentro, no Espírito Santo, que revela ao nosso espírito a vontade de Deus. A palavra dele fala, você sente. Você começa a ouvir a voz dele falando. E quando ele quer, ele usa outros. E fala com você também. Ele te acha. Então busque a Deus de verdade. Queira servir a Deus de verdade. E não queira chamar a atenção de profeta. Não queira chamar a atenção de pastor. Não queira chamar a atenção de homens. Porque boca de homem, se não vem de Deus, não vai edificar a sua vida. Mas Deus usa verdadeiros profetas também. Nessa terra. Ele precisa levantar profetas que falem a verdade. E nós devemos buscar a Ele de todo o coração. Nós devemos ser como Daniel. Se você parar e analisar, ele era cogitado no céu. Quando ele orava, Deus escutava. Imagina, o nome dele era comentado no céu. Ele era conhecido pelos anjos. Ele era conhecido na terra. Ele era cogitado no inferno.
porque eles não queriam. Os próprios anjos das trevas lutavam para que a resposta não viesse. Então que nós venhamos chamar a atenção do Senhor, que nós venhamos buscar a Ele de todo o coração, depositar a Ele a nossa confiança, e Ele é digno dela, Ele é digno de confiança. E Ele, quando necessitar falar, Ele te encontra, Ele te acha. Em momentos difíceis, Ele vai achar um meio de falar com você, usando seus profetas, usando pessoas, usando a natureza, usando muitas formas que nós venhamos ter compromisso com Deus, chamar a atenção de Deus. E que nós venhamos também fazer somente aquilo que Ele mandar. Nada mais do que isso. Porque Ele é fiel com aquele que é fiel a Ele. Ele cumpre as promessas naquele que se dedica, que busca fazer o compromisso com Deus. Ele vai trazer para você as respostas do seu coração, usando todos os meios de comunicação que tiver para entregar para você aquilo que você deseja, aquilo que você busca. Somente seja reto, íntegro, de coração, e Ele vai ser galardoador na sua vida. Vai recompensar o seu esforço, a sua dedicação em ter um compromisso voltado a Ele. E esse foi o vídeo de hoje. Que você venha ter muitas experiências com Deus, que você venha ouvir muito a voz do Senhor e que nós venhamos crescer passo a passo com Ele. Compartilha, curte o nosso vídeo, se inscreve também no nosso canal, se quiser comentar, sinta-se à vontade e que Deus venha se revelar de todas as formas para você. Amém?